Olha, na história da humanidade, a gente encontra poucos objetos que foram descritos com tanto, mas tanto detalhe. É quase uma obsessão. E hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos manuais de construção mais antigos e sagrados do mundo. A ideia é decifrar, passo a passo, o projeto por trás de um verdadeiro ícone. Pois é, como é que se constrói um ícone? Já pararam para pensar nisso? Não é algo que aparece do nada, né? Quase sempre tudo começa com um plano bem detalhado, uma planta baixa mesmo, super meticulosa. E é exatamente isso que a gente tem em mãos aqui: o manual de instruções de um artefato que é simplesmente lendário. Bom, para começar, a gente precisa entender a natureza desse objeto. Vamos lá, primeira parte: objeto sagrado. E agora? Agora a gente vai para o que realmente interessa: a planta da arca. O texto original dá instruções, nossa, tão precisas, mas tão precisas, que é como se fosse um blueprint de engenharia. Sério, a gente poderia, em tese, seguir essas instruções hoje mesmo. Então, a missão é essa, bem clara: criar uma arca. E os materiais já vêm especificados: madeira e ouro. As instruções são super diretas, sabe, um guia de fabricação mesmo, sem deixar margem para interpretação. É para seguir à risca. Ok, então mãos à obra. Bora começar a nossa construção. E como em qualquer projeto que se preze, a gente começa pelo quê? Pela estrutura, pelo esqueleto da coisa. E, claro, pelas dimensões exatas. E o material base, o fundamental, é a madeira de acácia. E olha, essa escolha não é por acaso, viu? É uma escolha muito inteligente, porque a acácia é conhecida por ser extremamente resistente. Ela não apodrece fácil, dura muito, ou seja, é um material perfeito para um objeto que foi feito para durar e, mais importante ainda, para ser carregado por décadas no meio do deserto. Vamos às medidas. A primeira delas, o comprimento: 1,10 m. Tá vendo só? A precisão já começa aqui. Isso mostra o quanto era importante seguir o plano, sem tirar nem pôr. Depois, a largura: 66 centímetros. É interessante como o texto original vai listando essas especificações uma atrás da outra. Dá uma sensação de clareza, de propósito, sabe? E para fechar as dimensões, a altura, também 66 centímetros. Pronto! Com isso, a gente já tem as medidas da estrutura principal. Já dá para começar a imaginar a forma dela, né? Uma caixa com essas proporções. Certo, a estrutura de madeira está definida. Agora, o projeto dá um salto da parte funcional para a parte simbólica. Pensa só, a madeira de acácia é a estrutura, a força, a parte prática. Mas é o ouro puro, o ouro, o material nobre que não estraga, é ele que vai dar o status sagrado para a peça. É tipo a união perfeita entre o que é útil e o que é divino. Ok, a base está pronta. O foco agora muda. Vamos para o acabamento e para um ponto-chave: como transportar isso. E as instruções aqui são bem enfáticas, viu? A arca tem que ser completamente coberta de ouro puro, por dentro e por fora. A madeira da estrutura não pode aparecer em lugar nenhum. E para dar o toque final, o projeto pede um remate, que é tipo uma moldura de ouro em volta de tudo, para unificar o design. E a parte do transporte é um processo com 4 passos bem claros. Primeiro, fazer 4 argolas de ouro. Segundo, prender essas argolas na arca. Terceiro, fazer 2 varais, de novo com a madeira de acácia. E, adivinha, cobrir com ouro também. E por último, o passo 4, passar os varais pelas argolas. Simples e direto. Mas aqui tem um detalhe que é fascinante e muito específico. É uma ordem que não pode ser mudada. Os varais devem ficar nas argolas para sempre. Eles não são removíveis, eles são parte da arca. O que isso quer dizer? Que ela foi projetada para estar sempre pronta para se mover, sempre pronta para a jornada. Bom, até agora a gente focou em como construir, certo? Nos materiais, nas medidas, mas a grande pergunta é: por quê? Para que todo esse trabalho? Qual era o propósito de um objeto planejado com tanto cuidado? E é aqui que a gente chega no clímax do projeto. A grande revelação. A arca não foi feita para ser só uma obra de arte, para ficar em exposição. Não. Ela é, na verdade, um recipiente. A principal função dela é guardar algo, algo de valor incalculável. Essas placas. E o que são essas placas? O texto logo explica. São 2 tábuas de pedra onde estão escritos os mandamentos. Pensa bem, todo aquele trabalho, a escolha da madeira superdurável, todo aquele ouro puro, tudo isso para criar o quê?
Um santuário portátil para um conjunto de leis. Um santuário para uma ideia. E é com essa ideia que a gente fecha a nossa análise desse blueprint antigo. A pergunta que fica no ar é: o que o designer de um objeto pode revelar sobre o seu propósito, né? Nesse caso aqui, cada detalhe, desde a madeira de acácia até os varais que nunca podiam ser tirados, tudo tinha uma função prática, mas também um simbolismo muito forte. Tudo apontava para a missão daquele objeto. A forma não estava só seguindo a função, ela estava celebrando a função, transformando o que seria uma simples caixa no santuário móvel de uma aliança.